Olá, muito boa tarde. Neste domingo assinala-se na liturgia católica a solenidade da Santíssima Trindade. O significado desta celebração será apresentado neste programa, assim como as leituras da Bíblia que enquadram esta festa. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, agradeço-vos estarem neste programa. Frei José Nunes, pedi-lhe que nos apresentasse, antes de mais, que festa é esta que a Igreja celebra neste domingo? Santíssima Trindade, qual o seu significado? Muito bem, esta festa, portanto, é uma festa que aparece depois do domingo de Pentecostes, portanto, a seguir ao tempo pascal e antes de entrarmos no tempo comum outra vez, no tempo litúrgico comum. É uma festa, isto é, ao mesmo tempo, é muito simples e muito complicado, porque é simples para nós cristãos porque nós dizemos que sentimos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quer dizer, como dizia alguém, nós acreditamos que Deus é um pai, um irmão e um amigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Um pai, um irmão e um amigo. Também podíamos dizer mãe, irmã e amiga. Tudo bem. Portanto, nós sentimos isso. Como é que a gente diz isso? A partir da nossa experiência, da nossa vida, de que nós na vida realmente sentimos que quem gera a vida e quem nos acompanha é o pai e a mãe. Também nos dá jeito de ter amigos que nos aconselhem, ter irmãos mais velhos, digamos assim, é Jesus, e ter uma força, uma energia de vida, a quem chamamos espírito, que, pronto, podíamos dizer que é como o vento, ou como a pomba, ou como o combustível da vida, enfim, há muitas imagens para falar do Espírito Santo. Portanto, isto para nós é muito simples. Deus é uma comunidade, é uma família, são 3 pessoas. Agora, ao mesmo tempo, tudo isto é um mistério e nós dizemos estas coisas a partir da nossa experiência, é a nossa fé. Claro, podemos dizer, bom, mas também na Sagrada Escritura às vezes fala-se isso. Há fórmulas trinitárias, são muito poucas, isso até o Padre Armindo depois poderá falar disso. São muito poucas as fórmulas trinitárias que aparecem na Bíblia. Agora, tudo isto é um mistério porque nós de Deus, rigorosamente, a gente sabe muito pouco. O São Tomás de Aquino, esse grande doutor da Igreja, dizia que da natureza de Deus sabemos tanto como aos pagãos. Eu acrescentaria, ou seja, 0. Não sabemos nada. Mas podemos experimentar... É isso, a partir da nossa experiência e de como sentimos Deus no âmbito nós, da fé, não é? No âmbito da fé. Então, a partir da nossa experiência de fé, a gente acredita realmente que Deus existe, é bom, a nossa vida vem dele, como de um pai e de uma mãe, a orientação para a nossa vida vem dele, de Jesus, como vem de um irmão mais velho que nos ajuda na caminhada da vida, ou de um grande amigo, e temos uma força, uma energia que nos dá um bocado de esperança quando estamos desanimados, um bocado de alegria quando estamos tristes, que é o Espírito Santo, é esse vento que nos leva na vida e que nos faz desfrutar da vida. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é Pai, Irmão, Amigo. Pronto, é este o sentido da festa. É uma comunidade. Se no fundo só sermos felizes se vivermos também em comunidade. A vida será divina se vivermos em comunidade, porque Deus é comunidade. Enfim, isto aponta para muitas coisas. Pode ser que a gente fale de algumas delas. É por certo que sim. Os textos da Bíblia irão inspirar isso, por certo. Antes, pedia-lhe, Padre Armindo Vaz, até porque pertence a uma congregação carmelita, não é? Dos carmelitas, onde, por tradição, não diria que é possível ver Deus, mas é possível ter essas experiências de Deus. E, de facto, os místicos, aqueles que vivem intensamente em oração, o que é que nos dizem acerca desta festa, acerca de Deus? Sim, de facto, o mistério da Santíssima Trindade é mistério, mas um mistério comunicável. De Deus nós nunca podemos conseguir apreender, captar tudo. Os místicos, no entanto, que não usavam a linguagem abstrata, a linguagem conceptual, mas sim a linguagem poética, a linguagem dos símbolos, conseguiram intuir alguma coisa do mistério de Deus, precisamente enquanto trino. Foi assim que fez o místico São João da Cruz, que com Santa Teresa de Ávila reformou a ordem dos padres e das madres carmelitas. Ele tem uma poesia precisamente sobre a Santíssima Trindade. Só leio alguns excertos. E no princípio morava
o Verbo e em Deus vivia, no qual a felicidade infinita possuía. Como amado no amante, um no outro residia, e aquele amor que os une no mesmo coincidia, o amor, o Espírito. 3 pessoas e um amado, entre todos 3 havia, um amor em todas elas, um só amante os fazia. O amante é o amado, em que cada qual vivia, pois o amor, quanto mais uno, tanto mais amor fazia. Em aquele amor imenso que de ambos procedia, palavras de grande gozo o Pai ao Filho dizia: ó vida da minha vida, és a luz da minha luz, és minha sabedoria, da minha substância e imagem, em que eu bem me comprazia. Entre muitos versos, a persistência nessa palavra amor Exatamente. é de facto aquela que pode dizer melhor este mistério da Santíssima Trindade? É a palavra que melhor pode dizer, sobretudo, o Espírito, porque o Espírito Santo aparece precisamente como a ligação do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. A unidade perfeita não é a unidade do número 1, mas a unidade do amor, a unidade que é fruto do amor. E é isto o centro do cristianismo, que define a Deus como amor. Deus é amor, como o define São João. Para Deus existir e amar é uma só coisa. Para Deus existir é amar. Santo Agostinho dizia: se vês o amor, vês a Trindade. E então nós poderíamos dizer que Deus é Trindade e que é amor é o mesmo, porque o amor exige pluralidade de Deus e pluralidade de pessoas para o dom e para o acolhimento, para dar e receber, que são os 2 polos do amor. Não é pluralidade de Deus no sentido que sejam 3 deuses, mas é a pluralidade dentro da unidade. Digamos, o Espírito é o amor com que Deus se diz em Cristo Jesus. E acredito que também esta imagem que há pouco o Frei João Nunes adiantou, de ser pai, ser irmão e ser força, ajuda também a perceber, de facto, a perceber de que realidade se está a falar quando se fala deste mistério da Santíssima Trindade. Analisemos os textos da Bíblia que são propostos para as celebrações deste domingo, o domingo da Santíssima Trindade. A leitura 1 é do livro dos Provérbios, no capítulo 8. De que é que fala este texto, Padre Armindo Vaz, e remonta a que realidades mais antigas? Porque é que este texto do livro dos Provérbios está aqui na festa, na solenidade da Santíssima Trindade? No Antigo Testamento, ao qual pertence o livro dos Provérbios, não havia a concepção, a ideia de Deus Trino. Este texto está aqui porque a sabedoria se apresenta a si própria em forma de prosopopeia, ou seja em forma de personificação. Ela apresenta-se como uma pessoa, a falar de si própria, e ao descrever-se a si própria, ela remonta a toda a eternidade. Desde a eternidade eu estive oculta, ou, com outra tradução, fui formada. Desde o princípio, antes das origens da terra. O Senhor me possuiu. O Senhor me teve como sua. Ou seja, a sabedoria associa-se a si própria a Deus. Ela parece ligada a Deus. E está como arquiteto junto de Deus na obra da criação. Associa-se a Deus e, ao mesmo tempo, associa-se à criação. A mim parece-me que esta sabedoria é aquela dimensão de Deus, é o próprio Deus, não uma realidade ao lado, mas o próprio Deus, enquanto sábio, que dá sentido a todas as realidades da vida humana e mesmo à existência humana. Os filhos dos homens, que é a expressão com que acaba este trecho do livro dos Provérbios. E então
parece que esta sabedoria de Deus é aquela que dá sentido à existência de todas as coisas e também da existência humana. É o sentido. Precisamente por isso é que as coisas são descritas como criadas. O mundo aparece como criado. É atribuído a um acto criador de Deus, como para sugerir. Deus é que é o sentido dessas coisas. Esta sabedoria podemos, de alguma forma, compará-la, Frei José Nunes, à tal força, à tal energia de que falava há pouco? Sim, podemos. Por exemplo, até o livro do Gênesis diz que o que presidiu a toda a criação, começa assim a narrativa da criação, o Espírito pairava sobre as águas. Não é? Também podemos aí personificar um bocado esse Espírito e fazê-lo equivaler um pouco a esta sabedoria, digamos assim. Realmente tudo na Terra está imbuído desta sabedoria, tudo na Terra, tudo na criação. Quando se diz Terra, melhor é dizer universo, porque o universo não é só o planeta Terra. Tudo criado está imbuído realmente desta sabedoria, deste espírito, desta força, desta energia. Tudo foi feito divinamente, e tudo foi feito divinamente, e tudo está imbuído desta vida divina, deste espírito, desta força. Para quê? Para que nós possamos desfrutar disso. Para que o ser humano, para que os filhos dos homens, como dizia o Padre Armindo e termina a leitura, possam desfrutar tudo isto e sejam felizes. O texto termina mesmo: deleitava-me sobre a face da terra e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Quer dizer, até faz lembrar aquela passagem do Gênesis em que se diz que Deus passeava com o homem no jardim do Éden, não é? Quer dizer, tudo foi feito, tudo foi criado, toda a vida vem de Deus, Deus é Pai, e tudo foi criado com muita sabedoria, para que nós, tudo o que temos à nossa disposição, seja para desfrutarmos. Céus, terra, infernos, o que nós quisermos, quer dizer, tudo o que existe vem de Deus. Deus é Pai, tudo foi feito com sabedoria, e nós, tudo podia ser um paraíso, tudo foi paraíso e podia ser um paraíso. E a nós cabe-nos desfrutar ou reconstruir esse paraíso, não é? E prosseguimos na análise aos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Para analisar o texto do Evangelho, é do Evangelista João, no capítulo 16. Em contexto, se fala no Espírito da Verdade e se fala na verdade plena que será comunicada. O contexto é o de momentos antes da morte de Jesus. É um momento de grande intimidade, mas também de grande intensidade, pintado também de grande dramatismo. Jesus não tem tempo suficiente para dizer tudo aquilo que gostaria de dizer sobre a sua vida, sobre a sua palavra aos discípulos. Ele próprio diz: ainda tenho muitas coisas para vos dizer. Concentrando-se no essencial, então ele diz que vós ainda não podeis compreender tudo aquilo que eu tenho para dizer, para vos dizer. Não podeis compreender agora. A palavra no original grego que está lá é o verbo suportar. Ainda não sois capazes de aguentar, de suportar o peso daquilo que eu teria para vos dizer. Que peso seria esse? É precisamente o do sentido último da sua morte. Só depois de terem passado por esses acontecimentos é que eles entenderão a significação plena, a verdade plena da vida de Jesus. E o sentido último da sua morte é que a vida é um dom gratuito, o dom gratuito de si, de cada um de si. Ele, Jesus, dá o exemplo, vai até à morte podendo tê-la evitado. E, portanto, por isso diz que o Espírito da Verdade vos anunciará, vos interpretará, vos explicará o que está para vir. O que é que está para vir? Uma etapa nova da história humana. Uma etapa nova, que é aquela que começa depois do último dia. Como diz o Evangelho de João, estamos no contexto. E qual é esse último dia? É o dia da morte de Jesus. A partir daí, então, começa
o tempo novo, qual é o tempo do Espírito. E o que é que tem de novo esse tempo? Tem de novo que agora o Espírito revelará, Ele me glorificará, Ele, o Espírito, diz Jesus, Ele me glorificará, ou seja, Ele manifestará a minha glória. Qual é essa glória? É o amor. É o amor manifestado por Jesus na sua morte. E ele quer dizer que só pelo amor se conhece o ser humano, só pelo amor se realiza a sociedade humana. E Jesus é o modelo dessa nova vida, e ele indicando que é preciso dar a vida como ele a deu para construir essa sociedade humana nova, um mundo melhor. Frei José Nunes, até que ponto este texto traduz o espírito da celebração, Santíssima Trindade? Ele é colocado aqui com que objetivo? Aparentemente podemos estar à espera de um texto que falasse mais diretamente dessa realidade, não é? Mas é que, Paulo, mas é que realmente não há assim muitos pronunciamentos trinitários, fórmulas trinitárias na Bíblia, nem no Novo Testamento. Quer dizer, há uma ou duas e, portanto, também não conseguimos todos os anos, em todos os textos, ter fórmulas trinitárias. Mas este é claramente trinitário. Claro! Porque, vejam, aparece Jesus... Envolve as três dimensões. As três dimensões de Deus. Jesus, aparece a falar, fala do Pai, tudo o que o Pai tem é meu, e fala do Espírito. E o Espírito receberá do que é meu, e o que é meu é do Pai. Portanto, o Espírito é que une o Pai ao Filho, e o Filho com o Pai. E, portanto, este texto fala-nos a partir, talvez, do Espírito que nos é enviado pelo Pai e pelo Filho, não é? Quer dizer, há historiadores cristãos, e até houve movimentos milenaristas na história da Igreja, e quem sabe até se não é essa a perspectiva de algum escritor bíblico, algum evangelista, que fala como que em três etapas na história da salvação. O tempo do Pai, que seria mais ligado à criação e ao Antigo Testamento, o tempo do Filho, o Novo Testamento, e depois o tempo da Igreja, que é o tempo do Espírito Santo, não é? O tal tempo novo. Sim, O tal tempo novo, exato. E então, se a gente fosse um bocado por aí, talvez pudéssemos dizer assim, bom, até ligando à primeira leitura, Deus tudo criou e deu-nos um paraíso. E foi-nos indicando como é que a gente, até pelas leis de Moisés e tudo isso, e pelos profetas, como é que a gente devia viver. Mas já não aprendeu muito. Então enviou-nos o Filho. E o Filho viveu connosco e partilhou connosco a sabedoria de Deus. E partilhou connosco o Evangelho e a forma de ser feliz na vida. Mas também os homens o mataram. Então agora surge o Espírito Santo. E Jesus promete isso, diz-nos neste texto do Evangelho de São João, Jesus promete isto. Poderíamos pensar que com a morte de Jesus ficávamos outra vez órfãos, mas não. Deus envia-nos o Espírito Santo, que é para nos lembrar o que Jesus disse, mas mais do que lembrar o que Jesus disse e fez, para nos fazer viver como Jesus viveu e para nos fazer viver divinamente como Deus quer que vivamos, para sermos felizes. Portanto, é esta força que nos guiará. Lá está. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guiará. Ele nos mostrará como viver. Mas nos mostrará como viver não é para nos dizer que temos que obedecer a esta ou aquela ordem. Não. Ele nos guiará para sermos felizes. Porque Deus tudo criou com sabedoria para nós sermos felizes. E a maior maneira de ser feliz é viver à maneira de Jesus. É pôr os outros felizes. Ser feliz é fazer os outros felizes. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Um projeto de vida experimentado pelas várias comunidades, desde as primeiras comunidades, Padre Armindo Vaz. A segunda leitura, e temos já pouco tempo para analisar, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, introduz-nos nesse dinamismo da esperança e da forma de atingir essa esperança. Exatamente, essa é a palavra certa aqui, o dinamismo, porque a revelação da Trindade para Paulo não acontece de uma forma abstrata, muito menos através de uma linguagem abstrata. Não acontece através de uma forma abstrata, mas num plano de salvação, num projeto de salvação tido por Deus relativamente à humanidade. Um projeto segundo o qual Deus quereria salvar a humanidade. Ora, esse projeto envolve o Pai, que envia o Filho, que por sua vez comunica o Espírito. Há aqui, portanto, uma relação
de Deus entre si, de Deus no interior de si próprio, o Pai que é ligado, que é unido ao Filho através do Espírito, mas também uma ligação aos humanos, a nós. Jesus dizia, Ele, o Espírito, receberá do que é meu. O que é meu? É o amor leal e fiel ao Pai, sem dúvida, mas também à humanidade. Este amor fiel é o que Jesus tem em comum com o Pai, é o Espírito. O amor é o Espírito. Não numa posse estática, mas numa relação dinâmica. É o que diz Paulo aqui. A esperança não engana para o cristão. Não é ilusória. Porquê? Porque radica num facto histórico. Qual é esse facto histórico? É que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, esse Espírito Santo foi-nos dado por Jesus, precisamente tendo morrido por nós. Portanto, é um facto que fundamenta a esperança. Frei José, já temos de pedir-lhe muito brevemente a sua análise deste texto. Sim, é outra fórmula trinitária que aqui está. Jesus viveu, mostrou-nos quem era Deus. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Quem vê aquilo que eu faço, quem ouve aquilo que eu digo, está a ver o Pai. Portanto, Deus é-nos mostrado por Jesus, pelo Filho. E o Pai e o Filho dão-nos o Espírito Santo para a gente viver como eles, divinamente, em comunidade, na alegria, na esperança, no gozo da vida. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar o significado da festa que a liturgia católica assinala este domingo, a Santíssima Trindade. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.